Corinthians aguarda proposta milionária pro Wesley, Botafogo acerta com joia do Leão, Flamengo avança por 2 reforços, quando Coutinho volta a jogar pelo Vasco e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Wesley do Corinthians interessa ao Al-Nassr e Timão aguarda proposta milionária. O clube árabe vai enviar uma proposta oficial nos próximos dias. O Corinthians já deixou claro que só vende o atleta por 20 milhões de dólares ou mais. Aprovado pelo Fundo Soberano Saudita, que é dono de 75% do Al-Nassr, Wesley entraria na lista de jogadores estrangeiros até 21 anos, já que ele tem 19. O Corinthians entende que é necessário vender pelo menos um jogador nessa janela de transferências e não se opõe a vender o Wesley não, mas entende que tem que ser no valor justo para o clube. O clube mira o negócio por 25 milhões de dólares, aproximadamente 137 milhões de reais. Mas já deixou claro que aceita abrir conversas por 20 milhões, 110 milhões de reais na cotação atual. Mas já indicou que consegue chegar nessas cifras e agora o Corinthians só aguarda uma proposta oficial. O Corinthians corre para regularizar dupla de reforços. O técnico Ramon Dias espera poder contar com os reforços e tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians enfrenta o Fortaleza às 16 horas no domingo e já quer ver se consegue inscrever os reforços para poder já deixar os caras ali à disposição nessa partida. O volante venezuelano José Martínez e o espanhol Héctor Hernández já estão no Brasil treinando, mas ainda não tiveram a documentação regularizada pelo Corinthians, que é um pedido urgente de Ramon Dias. Botafogo anuncia a joia do Lyon, o franco-marroquino El Aral. O jogador estava no Lyon da França, clube que pertence também ao Grupo Eagle, que é o grupo de John Tex. O meio-campista já está no Rio de Janeiro desde o início de agosto e já tinha sido integrado ao elenco do Botafogo. Cria do Lyon, ele é uma das promessas do futebol francês, só que o jogador sofreu com graves lesões e vários problemas extra-campo. Diante disso, o jogador sofreu com falta de minutos dentro de campo com a camisa do Lyon. O Botafogo encaminhou o empréstimo de Gustavo Sauer ao Cuiabá até o final da temporada 2024. Ele treinava em separado com outros jogadores do Botafogo que estão listados na lista de transferência e não eram aproveitados por Arthur Jorge. Gustavo Sauer atuou no futebol turco também como empréstimo. Quando ele voltou na janela de transferências, ele achou que poderia ser utilizado, mas foi sequer relacionado. O atacante de 31 anos chegou ao Botafogo em 2022, mas acumulou problemas físicos. O jogador tem contrato com o Botafogo até junho de 2025 e será emprestado ao Cuiabá. O Internacional encaminhou um importante reforço para o restante da temporada, o lateral Natan, que estava emprestado ao Famalicão de Portugal, mas pertence ao Santos. O lateral de 22 anos assinou o contrato com o Colorado até o final do Campeonato Gaúcho de 2025. Ele tem contrato com o Santos até 2026, mas já não seria aproveitado por Fábio Carille. Balão no timão? Flamengo avança para contratar atacante Gonzalo Plata, do Al Saad do Catar. Ponta direita de 1,78 m de altura, o jogador equatoriano faz boa temporada na Arábia no Al Saad. Por lá ele já fez 12 gols e deu 8 assistências. Antes do Catar, o jogador inclusive estava na Europa, vestindo a camisa do Valladolid da Espanha. O Flamengo também está muito perto de contratar o meia argentino Carlos Alcaraz do Southampton. Depois dos ingleses subirem a pedida para 25 milhões de euros, o Flamengo bateu na tecla de que queria pagar 18 milhões e recebeu um sinal positivo. Porém, o Southampton quer Vitor Hugo como moeda de troca. O Flamengo concordou em usar Vitor Hugo na troca, mas o jogador vai por empréstimo com opção de compra no final do contrato. O staff de Vitor Hugo também vê com bons olhos, já que o atleta está animado para viver a sua primeira experiência na Premier League. Ajustes em alguns detalhes ainda vão ser necessários, mas as duas partes estão animadas com a negociação e acreditam que o desfecho será positivo. Alcaraz atua mais como um 8, mas também pode fazer funções do meio de campo. São Paulo lucra bolada com a venda de Gabriel Sara e David Neres. O São Paulo vai acompanhando de longe a movimentação na janela de transferências europeias e com as movimentações de alguns jogadores que foram criados na base do clube, o São Paulo vai fazer um dinheiro. Gabriel Sara, que foi para o Galatasaray da Turquia, e David Neres, que foi anunciado pelo Napoli, vão render um dinheiro ao tricolor. Por ser formador ou por gatilhos no contrato, o São Paulo vai faturar 17 milhões e 700 mil reais na janela. O Coutinho tem chances de voltar ao Vasco contra o Atlético Paranaense após lesão. O Vasco trabalha com a possibilidade de Felipe Coutinho voltar a campo contra o Atlético Paranaense. Agora o clube trabalha para que o departamento médico libere o atleta. Se a previsão se concretizar, o jogador vai voltar um pouco antes do esperado. Coutinho se lesionou no dia 5 de agosto e a previsão era de 4 semanas. Nesse caso, ele só voltaria no dia 1º de setembro em jogo contra o Vitória. As chances de retorno na próxima partida são boas. Coutinho já está em fase de transição e já treina em campo e com bola. O Coxa demonstrou interesse na contratação de Johan, que não vem sendo utilizado no Colorado. Ainda não existe nenhuma proposta oficial e conversas ainda não foram abertas. Apenas especulação na diretoria do Coxa. Alguns nomes foram levantados de reforços e o nome de Johan surgiu por lá. Agora resta esperar para ver o que vai acontecer. Fortaleza vence o Rosário Central e avança para as quartas da Sul-Americana. O time venceu no Castelão por 3-1 de virada. Com isso, Fortaleza vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Sul-Americana. Fortaleza
Fortaleza faz uma temporada histórica e vai brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto também segue vivo na Sul-Americana. A CBF pode tomar decisão drástica após reclamações sobre a arbitragem de clubes da Série A e também Série B. A CBF convocou uma reunião com dirigentes dos clubes da Série A e da Série B para poder discutir a questão da arbitragem no futebol brasileiro. A reunião vai ser na próxima sexta-feira. No texto enviado da CBF para os clubes, eles disseram que repararam que o número de reclamações da arbitragem aumentou e que consideram algumas das reclamações realmente pertinentes com relação à arbitragem e também ao VAR. A CBF também vai pedir uma trégua aos clubes para que eles parem de reclamar em público, para poder ajudar na evolução da arbitragem. Com isso, vai ser aberto um canal de comunicação direto da CBF com os clubes para poder sempre estar analisando questões de arbitragem no futebol brasileiro. Dentro da CBF também existe uma percepção de exagero com relação à reclamação da arbitragem por parte de treinadores e também diretoria dos clubes. A CBF reconhece que existem erros que não deveriam ser cometidos, mas também diz que os clubes exageram nas reclamações. O que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, para eles ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e no mundo. Meu nome é Alvin e até a próxima!